Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. Jó 14:14. Jó quase foi levado ao desespero pelo terrível tormento de suas dores corporais, pelos comentários exasperantes de seus amigos e pela sugestão cortante de sua esposa. Não é de admirar que ele tenha ficado um tanto impaciente. Nunca as palavras de reclamação foram mais desculpáveis do que no triste caso de Jó, quando ele exclamou: Oxalá me escondesses na sepultura. Tudo o que poderia tornar a vida suportável foi tirado dele. E todo o mal que poderia tornar a morte desejável veio sobre ele. Mesmo assim, depois que Jó proferiu essas exclamações, ele parece ter ficado meio envergonhado da sua fraqueza e, se cingindo, ele discute consigo mesmo, arrazoando para que sua alma fique mais fria e calma. Jó encara a sua vida, percebe que a sua luta é severa, mas lembra-se que é apenas uma vez e que quando vencer e chegar ao final em vitória, não haverá mais combates. E, portanto, ele se encoraja a suportar suas tristezas presentes e mesmo os males futuros, sejam eles quais forem, e registra esta resolução solene muito mais gloriosa do que a resolução de Alexandre de conquistar o mundo, de conquistar a si mesmo e cumprir com paciência a vontade de Deus. Ele fixou firmemente em seu coração que todos os seus dias designados, até que uma mudança viesse, ele suportaria o decreto divino com constância e resignação. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de atirar uma pedra no patriarca por ele suspirar e reclamar, pois não agiríamos tão bem nós mesmos no lugar dele. Às vezes, somos muito parecidos com Jonas. Tornamo-nos covardes e alegremente fugiríamos de nosso trabalho e chamado quando ele se tornasse árduo e não nos rendesse nenhuma honra. Se não procuramos um navio que nos leve a Tarsis, suspiramos por um serafim que nos leve ao céu. Esta imensa Nínive fez a maioria de nós temer em tempos de depressão. Temo que frequentemente hajamos como descendentes diretos daqueles filhos de Efraim que, armados e carregando arcos, voltaram atrás no dia da batalha. Encolhemos como um osso fora da articulação que escorrega sob pressão. Não somos apenas como Jacó, que mancou sobre uma perna, mas às vezes mancamos com as duas pernas. Frequentemente não temos inclinação para o conflito e ansiamos por descansar, clamando: quando acabará o dia? Quando estaremos perfeitamente à vontade? É contra esse espírito que devemos lutar. E para nos ajudar na luta, pareceu-me bom considerar o texto agora diante de nós. E para esse fim que Deus o abençoe, para que sejamos constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Todos os dias do meu tempo determinado esperarei, até que chegue a minha mudança. Observe o aspecto sob o qual Jó chama esta vida mortal. Ele a chama de tempo determinado, ou como diz o hebraico, minha guerra. Observe que Jó dá um estilo à nossa vida. Bendito seja Deus, pois este estado atual não é uma eternidade. Embora seus conflitos possam parecer longos, eles devem ter um fim. Estamos no estado finito atualmente, em que todas as dores têm seus fechamentos e conclusões. Enquanto durar a noite, nós continuaremos, pois ela deve ceder no devido tempo à luz da manhã. O inverno pode se arrastar até o fim, mas a primavera está em seus calcanhares. A maré pode vazar até que nada reste além de léguas de lama, e lamentamos que todo o azul brilhante e profundo desapareça. Mas não é assim. A maré deve fluir novamente, porque Deus assim decretou. Toda a nossa vida é breve, de fato, e comparada com a eternidade, um mero intervalo. Um palmo, 1 centímetro. Dos cumes da eternidade, esta vida parecerá um mero e breve voo. As dores desta vida mortal
parecerão uma mera picada de alfinete para nós quando entrarmos nas alegrias sem fim e transbordantes, e as labutas desta vida serão como brincadeira de criança quando alcançarmos o descanso eterno. Deixe-nos então, meus irmãos, julgar com um julgamento imortal. Não nos deixe pesar nossos problemas na balança mal ajustada desta pobre vida humana, mas vamos usar o ciclo da eternidade. Nascemos para a eternidade e, embora seja verdade que temos que lutar por esta breve hora de labuta e conflito, uma hora com o nosso Deus na glória compensará tudo. Eu considero, disse aquele mestre de aritmética celestial, o apóstolo Paulo, que nunca errou em nenhum dos seus cálculos, que os sofrimentos deste tempo presente, ele diz, não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada em nós. A vida mais longa e dolorosa é apenas um breve momento. Sussurre aquela verdade simples de Deus no ouvido do sofredor enlutado. Diga esta alegre verdade ao filho da tristeza, pobre e desprezado. Diga a cada filho do sofrimento, a vida é apenas um momento, não é a eternidade. Ó enlutado, compare suas tristezas atuais com as dores de espíritos perdidos, para os quais não há tempo, que são rejeitados para sempre, que não podem esperar um fim para suas tristezas amargas, mas que veem esta palavra escrita em letras de fogo diante de seus olhos chorosos, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Jó também chama a nossa vida de um tempo determinado. Você sabe quem marcou os seus dias. Você não os indicou para si mesmo e, portanto, não pode se arrepender da nomeação. Nem Satanás os apontou, pois as chaves do inferno e da morte não estão penduradas na cintura de Satanás. Como dizem os versos, o braço de um anjo não pode me lançar na sepultura. Milhões de anjos não podem me manter lá. Ao Deus Todo-Poderoso pertencem as questões da morte. Só Ele pode falar a palavra irrevogável e pedir ao Espírito que volte para Ele que o deu. Só Deus pode fazer voar a flecha que encerrará essa existência mortal. Até que Ele coloque a mão no arco, todos os arqueiros da terra e do inferno atirarão em nós em vão. Nossa peregrinação tem início e fim determinados. Na outra empulheta que mede sua existência, as areias que escorrem para o globo inferior foram todas medidas no bulbo superior pela mão divina. Não há grão de areia a menos, nem grão a mais. Você descobrirá que Deus designou com sabedoria exata, com conhecimento profundo e com amor irrepreensível todos os dias e as coisas de sua vida. Lembre-se de que você viverá, mas não sobreviverá aos anos que lhe são atribuídos. Você viverá até o último minuto, e nem a praga, nem a pestilência, nem os perigos de inundação, campo ou batalha podem privá-lo do último segundo que Deus mediu e determinou para você. Mas além do limite que Ele designou, você não deve passar. E embora você tome muito cuidado e chame o médico, você não pode adicionar um segundo de tempo ao seu período determinado. A morte inexorável não demorará, mas cumprirá sua missão prontamente quando o Mestre a enviar e disser, vá. Então, como diz os versos do hino, então para o pó retornarás você sem demora. Isso não deveria nos alegrar? Que a escolha da nossa sorte foi feita pela prudência de um Pai amoroso e que os dias e os limites de nossa habitação no mundo não foram deixados aos ventos do acaso ou às ondas da incerteza, mas são todos decretados imutavelmente por nosso Pai que está nos céus? No volume do livro, a história de nossa vida está escrita, no mesmo volume em que os compromissos de aliança do Salvador foram registrados. Você observará também, queridos, que Jó fala muito sabiamente sobre os dias, entre aspas, de nosso tempo designado. É uma coisa prudente deixar de lado o fardo da vida como um todo e aprender a suportá-lo nas parcelas em que a providência o dividiu. Como disse o nosso Senhor, basta a cada dia o seu mal.
Vamos viver como a vida vem, ou seja, durante cada dia. Nosso Deus não nos confia tanto quanto um mês de uma vez. Vivemos conforme o tempo passa, um segundo de cada vez. Não é este o método mais sábio de viver do que deixar nossas cabeças perplexas por vivermos um mês ou um ano que está à nossa frente? Você não tem nenhuma promessa para o ano. A palavra de misericórdia diz: conforme os seus dias será a sua força. Você não é obrigado a orar por suprimentos do ano todo, mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Disse-me um bom homem outro dia, que tinha muitos problemas, que o suportou virilmente, até onde sei, por esses 15 ou 20 anos, quando perguntei a ele como sua paciência havia resistido. Ah, disse ele, eu disse à minha aflita esposa outro dia, quando o carvão chegou, são necessários vários sujeitos grandes para trazer os sacos. Mas ainda assim, nossa pequena empregada da cozinha, Mary, trouxe todas as toneladas do porão para cima. Mas ela fez isso um pouquinho de cada vez. Ela moveu aquelas toneladas de carvão com a mesma certeza de que sempre faziam os vagões quando os trouxeram. Os vagões carregaram toneladas e ela também, mas ela os moveu aos poucos e com facilidade. Esta é a forma de suportar os problemas da vida, a porção de um dia no tempo. Onda por onda, nossas provações vêm e vamos enfrentá-las uma a uma, e não tentar golpear todas as ondas do oceano de uma vez. Vamos ficar como o bravo velho espartano fez nas Termópilas da época, ele e os 300, lutando naquele pequeno espaço e lutar contra os persas conforme eles avançam, um por um. Assim devemos manter nossas adversidades sob controle e vencê-las à medida que avançam em fila única. Mas não vamos nos aventurar na planície em meio a inúmeras hordas de persas, ou seremos rapidamente engolidos, e nossa fé e paciência serão vencidas, como os 300 teriam sido vencidos se enfrentassem os persas na planície. Eu alegremente viverei o dia, trabalharei o dia e sofrerei o dia, até que todos os meus dias acabem e eu veja o ancião de dias, naquela terra onde os dias são perdidos em um dia eterno, e a alma nada em mares de alegria para sempre. Não devo deixar de lembrá-lo do hebraico. Esperarei todos os dias da minha guerra. A vida é de fato uma guerra. E assim como um homem se alista em nosso exército por um período de anos, e então seu serviço acaba, se esgota e ele é livre, então todo crente é alistado no serviço da vida para servir a Deus até seu alistamento acabar e dormirmos na morte. Nossa carga e nossa armadura devemos colocar juntos. Irmãos, vocês são soldados alistados quando foram chamados eficazmente e acreditaram em Jesus. Deixe-me lembrá-lo que você é um soldado. Você estará sempre em guerra. Você nunca terá uma licença ou concluirá um tratado de paz com o mundo. Como os velhos cavaleiros que dormiam em suas tendas, você será atacado mesmo em repouso. Não há nenhuma parte da jornada para o céu que esteja protegida do inimigo. Em nenhum momento, nem mesmo o doce descanso do dia do Senhor, em que o clarim possa não soar. Portanto, prepare-se sempre para a batalha. Coloque toda a armadura de Deus, como diz Paulo, e veja a vida como uma batalha contínua. Surpreenda-se quando não precisar lutar. Fique maravilhado quando o mundo estiver em paz com você. Fique surpreso quando suas velhas corrupções não surgirem e atacarem você. Você deve viajar com as espadas sempre desembainhadas. E também pode jogar fora a bainha, pois nunca precisará dela. Você é um soldado que sempre deve lutar e, à luz da batalha, deve inspecionar toda a sua vida. Tomando esses pensamentos juntos com a visão de Jó sobre a vida mortal, o que fazer então? Ora, amados, é apenas uma vez, como já dissemos. Serviremos a nosso Deus na terra lutando por sua glória apenas uma vez. Cumpramos os compromissos do nosso alistamento com honra. Aquele que entra ao serviço da sua majestade por um período de anos, se for um homem honrado, resolve que agirá dignamente enquanto estiver nas fileiras. Portanto,
que seja conosco. Nunca entraremos em outra guerra. Deixe-nos travar a presente guerra gloriosamente. Carregamos uma espada em nossas mãos. Só temos que usá-la em uma grande batalha de vida. E então ela será pendurada na parede para sempre. Usemos bem a nossa arma, para que não tenhamos que largá-la um dia enferrujada e desonrada, como memorial da nossa desgraça. Vamos marchar alegremente para a luta, já que é apenas uma vez. Vamos bancar o verdadeiro soldado e ser como o mais poderoso de Davi, como os valentes de Davi, que não temiam riscos, mas aceitavam probabilidades mortais e ganhavam e se defendiam contra todos os adversários. Vem, amado, temos um tempo determinado e está se esgotando a cada hora. Nos alegremos em vê-lo passar. Nosso capitão o designou. Ele nos ordenou que fôssemos sentinelas ou corrêssemos para a frente da batalha. Já que o tempo está marcado por nosso amado rei, não vamos desonrar sua nomeação, mas em nome daquele que nos deu nossa comissão de viver e lutar, vamos guerrear um bom combate, uma boa guerra, vivendo na mais alta curva de nossa força e a maior força do nosso ser, que flui da graça soberana. E visto que, queridos, é na guerra do Senhor que estamos engajados, somos alistados sob o grande capitão da nossa salvação, que nos conduz a uma vitória certa, não nos deixemos desanimar, não deixemos nossos corações falharem, deixemo-nos ser como homens e sejamos fortes, porque o nosso Deus está conosco e temos o poderoso de Israel como nosso capitão. Glorifiquemos a graça de Deus enquanto temos permissão para permanecer na terra para glorificá-la. Estejamos acima de nossos inimigos enquanto há inimigos para lutarmos. Vamos esculpir a vitória enquanto temos a matéria-prima do conflito para esculpir. Não há batalhas a serem travadas e nem vitórias a serem ganhas no céu. Portanto, agora, nesta vida, vamos resolver no nome e na força de Deus e no Espírito Santo que habita em nós, pela graça de Jesus Cristo, com toda a nossa força e vigor, glorificar a Deus que nos designou para a nossa guerra. Que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe ao fazê-lo e seja a nossa força. Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. Jó 14:14.